Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Deus abençoe. E vamos lá. Ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil despreza o conhecimento bíblico e exalta a adivinhação, que ele chama de poder do Espírito Santo. E isso a gente vai analisar agora. Eu vou mostrar para vocês. Esse foi o culto do Dia das Crianças, dia 12 de outubro de 2025. Eles inventam essas coisas e eles atribuem essas invencionices à obra do Espírito Santo. E nós vamos rodar aqui para você ouvir esse trecho que eu achei interessante. Falei, eu vou ter que fazer uma abordagem mais completa sobre esta fala do ancião Salvador Bueno das Neves, que é ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil. Agora a pergunta que eu te faço é, se o ancião presidente da CCB, ele fala essas asneiras, ele fala essas coisas completamente sem fundamento bíblico algum, imagina a massa, imagina o restante do ministério da congregação. Porque, em tese, em suma, o ancião presidente deveria ser o homem que ensinasse os outros, né, e aconselha os outros anciões. Mas está aqui, né? Esse aqui é o ápice, é o auge do conhecimento bíblico da CCB. E o que isso aqui é? Não passa de um homem falando groselha e tudo aquelas invencionices que dá na cabeça dele. Ele fez uma afirmação aqui que nem existe na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês. Ele está falando que um dia o Espírito Santo será tirado da igreja. Eu não sei de onde esse homem inventou isso. Ele não, mas vai chegar o dia, irmão. Vai chegar o dia que o Espírito Santo será retirado. Jesus falou que o Espírito Santo estaria com a igreja para sempre, até a consumação de tudo. E estará no vosso meio, e estará convosco, até que eu venha. Eu não sei de onde esse homem tirou essas asneiras. E é isso que dá a frequentar uma igreja onde estes homens, eles louvam e glorificam a ignorância e desprezam o conhecimento da palavra de Deus. Dá nisso aqui, ó, falar um monte de coisas antibíblicas. E as pessoas ainda dão glória, as pessoas glorificam, achando que isso aqui vem de Deus. Vamos ouvir? Né? A gente vai ouvir agora aqui, e aí a gente vai fazer, eu vou fazer os meus comentários. Presta atenção. Isso que ele falou foi no culto agora do dia 12, tá? 12 do mês de outubro de 2025. Presta atenção, ouça. É assim, nós não viemos aqui com o discurso pronto. Quem é que sabe a necessidade do povo? Podia pegar a Bíblia aqui e já tecer aqui um comentário, fazer aqui um estudo, mas hoje nós vamos apresentar tal assunto. E ler, pega referências aqui e ali e dá uma aula. É lindo, é maravilhoso. Todo mundo fica sabendo. Mas a operação do Espírito não depende do conhecimento do pregador. Depende da virtude e da comunhão do Espírito Santo. Bom, primeiro ele falou que nós não viemos com um discurso pronto. A gente poderia dar uma aula aqui e é lindo e é maravilhoso. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, é óbvio que deveria vir com o discurso preparado e pronto para quê? Você preparando o discurso, preparando a pregação, você vai estar instruindo as pessoas na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Essa é uma das funções do ministro da igreja. Ensinar a palavra, ensinar o evangelho ao povo. E o Espírito Santo, querendo ele opera, independente se você tem uma palavra, né, pregada, preparada, pronta para poder trazer instrução à igreja. Mas isso aqui, gente, é para querer dizer que nós não estudamos e por isso temos a atuação do Espírito Santo. E aí vem outra enganação aqui. Ele quer atribuir, ele quer dizer que as coisas que eles falam, as adivinhações, é obra do Espírito Santo. Né? Como que vocês provam para nós que essas obras são obra do Espírito? Ah, mas é porque o irmão quando falou é verdade, porque aconteceu mesmo na vida da pessoa, quando ela chegou na igreja,
o irmão falou tudo o que tinha acontecido na vida dela. Isso chama-se adivinhação. Adivinhação. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 16. Uma mulher que verdadeiramente adivinhava tudo o que acontecia na vida das pessoas. Irmãos, foi o Espírito Santo de Deus quem deixou tudo isso aqui escrito. Gente, não acabou. Daqui a pouco eu vou rodar um outro trecho aqui, tá? Que é importante também. O Espírito Santo registrou isso aqui. O próprio Deus está mandando Josué estudar o livro. Ele manda Josué se aplicar no conhecimento da palavra. E aí vem o ancião da SCB e diz que não precisa. Aqui, ó. Primeiro Josué, no capítulo 1. Aliás, Josué, capítulo 1, versículo 7, está falando o seguinte. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, fazer tudo conforme está escrito no livro da lei. Está mandando estudar o livro. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, né, depois que você tiver com esse livro, medite nele, leia ele, né, e não se desvie dele. Olha aqui, tem mais. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha, depois dele ter estudado, era para ele não parar de pregar sobre o quê? Sobre o livro. Sobre o que estava registrado no livro. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados a fazeres conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O próprio Deus está mandando Josué estudar a Bíblia. E aqui para nós é Bíblia. Naquela época era o livro da lei de Moisés. Eu estou traçando um paralelo, né? Então, presta atenção. Vocês vão dar crédito a um comedor de feijão, a um senhor de idade que ignorou a escritura, o estudo da Bíblia. E hoje eles passam vergonha na internet de tanta asneira que eles falam. Sério que você vai acreditar nisso? Presta atenção nesse outro trecho. Ouça aqui, ó. É lindo, é maravilhoso. Todo mundo fica sabendo. Mas a operação do Espírito não depende do conhecimento do pregador. Depende da virtude e da comunhão do Espírito Santo. Esse negócio que eles inventam da virtude da comunhão do Espírito Santo, né? É óbvio que o Espírito Santo opera na forma que ele quiser, quando ele quiser. Mas não tem nada a ver a operação do Espírito Santo com pregação da Escritura. A pregação da palavra é um dever nosso, principalmente para um ancião que é presidente de uma igreja e que é pregador nessa igreja. O Espírito Santo age, mas ele também quer que você estude a palavra. Irmãos, está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 14, se não me falha a memória, no versículo 26, Jesus está falando que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Trazendo a aplicação para os nossos dias, como é que você vai saber o que Jesus disse se você não estudar o livro? Se você não estudar os evangelhos, se você não estudar a palavra? O que Jesus está querendo dizer é que uma das funções do Espírito Santo é trazer a você, a sua memória, tudo aquele conhecimento que você adquiriu na palavra de Deus. E aqui, esse homem está querendo dizer, ele está criando uma divisão entre você ter conhecimento e as asneiras que eles falam, que ele está tentando chamar as adivinhações de operação do Espírito Santo, o Espírito Santo operando. Ele está tentando camuflar, esconder, né, as adivinhações encapada com a operação do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está fazendo essas adivinhações aí, não. Porque o Espírito Santo vai conduzir o pregador a falar de Jesus, de Cristo, de graça, de fé, de arrependimento. O Espírito Santo não vai ficar, né, dando inspiração para o camarada achar que ele é Davi, para ele achar que ele é a Esther da Bíblia, para ele achar que ele é o Mardoqueu, para ele achar que Deus vai destruir os seus inimigos, que Deus vai te colocar por cabeça, não por cauda. Tudo isso
são obras de falsos profetas. E falso profeta, irmão, eles usam o nome de Deus, eles dizem que estão falando pelo Espírito Santo, eles falam que eles estão na guia e na virtude do Espírito Santo, tudo isso para enganar as pessoas. O Espírito Santo, uma das funções dele é nos inspirar e nos guiar na interpretação da Escritura. O Espírito Santo é a nossa ajuda para entender a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus e aonde está registrada a vontade de Deus, na palavra, na Escritura Sagrada. E isso aqui é uma obra maligna que esse homem está fazendo, porque ele está tentando te afastar da palavra de Deus, está tentando te afastar do conhecimento da Escritura Sagrada. Porque é através da Escritura, irmão, todo ser humano na Terra, o que ele sabe sobre Deus está registrado na Bíblia. Pode pegar um dos maiores teólogos que existe, os menores teólogos, gente que nem é teólogo. Se você sabe alguma coisa, é porque está na Bíblia. É porque está na Bíblia. A Bíblia, ela revela Deus ao homem. É o que está registrado e Deus guardou a mensagem da palavra de Deus para nós. Ele guardou para que chegasse até nós. E é através do Espírito Santo que essa revelação da vontade de Deus que está na Escritura, né, ela é compreendida. Ele vai nos ensinar a compreender e vai nos ensinar a aplicar o que a gente está aprendendo na nossa vida. O Espírito Santo e a palavra de Deus trabalham juntos. Este homem está querendo causar uma divisão. Ele quer chamar as adivinhação deles de virtude do Espírito Santo e está querendo dizer que não tem valor algum a pessoa preparar uma palavra, preparar uma pregação para trazer instrução à igreja. Está na Bíblia o Evangelho. E o Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que crê. Igual o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Falou para Timóteo: Timóteo, você sabe as Sagradas Escrituras desde a sua meninice. Você já sabe, ou seja, você já era aplicado a conhecer. E esse conhecimento que você tem pode te fazer poderoso para a salvação. É o próprio apóstolo Paulo. Mas o que você ouve aqui são homens rechaçando o conhecimento da Bíblia. Não é outro que está por trás desse homem, a não ser espíritos enganadores, tentando te afastar da Escritura, porque quanto mais longe você estiver da palavra de Deus, mais domínio ele tem sobre você. Mais ele te controla e ele te comanda. Por isso que a gente diz que na Congregação Cristã no Brasil, não é o Espírito Santo, mas são o espírito das trevas que estão governando esta igreja e que está colocando essas palavras na boca destes homens. E outra parte, o Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, ele vai te auxiliar e vai transformar a sua vida para que você seja uma árvore frutífera, dando frutos para a glória de Deus, conforme está lá em Gálatas capítulo 5, se não me engano, versículo 22 e 23. E os versículos anteriores, aquilo que você não deve mais fazer. É o Espírito Santo de Deus quem vai te dar todo esse auxílio, junto com a Escritura Sagrada. Porque se não fosse necessário a Escritura Sagrada, o conhecimento da Escritura Sagrada, como esse homem está falando aqui, então para que Deus deixou a palavra de Deus para nós? Por que a palavra de Deus conseguiu romper séculos e séculos e chegar até nós hoje? Porque foi Deus quem guardou ela. Foi Deus quem trouxe ela para nós. Agora eu faço um desafio ao ancião presidente da CCB e a todos os homens do ministério e os demais da CCB. Já que vocês têm tanto desprezo assim pela palavra de Deus, pela Escritura, pelo conhecimento, por que vocês não arrancam logo de uma vez a Bíblia da tribuna? Por que vocês não chegam aí, não só abaixa a cabeça e começa a falar tudo que dá na telha? Porque é isso que o discurso desse senhor está falando. Eles não precisam da Bíblia. O que ele está falando aqui, que eu entendo e eu acho que está todo mundo entendendo, é que ele está querendo dizer: nós não precisamos da Bíblia. Nós precisamos da virtude do Espírito Santo para adivinhar as coisas que vai acontecer na sua casa. É exatamente isso que esse homem está falando. Desprezando o conhecimento, né? Por isso que eu falo, existem 4 pilares na Congregação Cristã no Brasil que nunca será mudado. No dia em que mudar, a CCB acabou, ela perdeu a identidade dela.
E esses homens vão defender. São esses 4 pilares. Nem os passapanistas da CCB, os CCBanos fanáticos que ficam aqui no YouTube mentindo para defender a CCB, eles não conseguem defender essas coisas que eu vou falar. Eles não conseguem. Porque isso está tão intrinsecado lá dentro. Eu estou falando eles porque eles passam um pano. Eles tentam fingir muita coisa que esconde a verdade na CCB. Mas esses 4 pontos, eles nunca, nem eles vão conseguir admitir, nem eles vão conseguir dizer que precisa ser feito. Primeiro, acabar com a suposta revelação da CCB na hora da pregação. Não, isso jamais. Nunca não pode acabar a revelação, porque é aí que está o gostoso da coisa, né? A revelação é o caldeirão da droga que mexe com a dopamina dele. Então eles não vão acabar com isso nunca, né? Eu digo, né, que aquilo ali é uma droga, porque mexe com o sentimento de felicidade deles. Isso é dopamina. Dopamina no topo, no talo. Então, aquele caldeirão da adivinhação, que eles vão pro canto da parede branca e fica esperando ali, né, dar o twin para ele começar a pregar, eles não vão acabar nunca com isso, filho, porque isso daí é a cereja do bolo do CCBano. Ponto 2, estudo da palavra, estudar de verdade, a CCB implementando o estudo bíblico para que o estudo chegue a todas as igrejas. Jamais vão fazer isso. Até os defensores falam, esse negócio é estudo sistemático, essas bobagens que esses camaradas falam aqui na internet. Eles nunca vão fazer isso, porque no dia em que fizer isso, primeiro que o CCBano não quer e não gosta. Se alguém tentar implantar estudo bíblico, eles botam esse camarada para fora. Não interessa quem seja, presidente, eles vão botar para fora. Mas supondo que fosse implementado e que o CCB não quisesse, seria um baita de um tiro no pé, porque vai abrir os olhos da pessoa. Qualquer um que entender o que é graça, entender o que é evangelho de verdade, ele vai embora da congregação que está no Brasil. E o estudo bíblico é o caminho para abrir os olhos dessas pessoas. Por isso que jamais eles vão aplicar o estudo bíblico nessa igreja. Terceiro ponto, dizer que o pecado sexual não é um pecado que afeta a salvação da pessoa. Isso jamais vão fazer. Eles não vão, né, colocar na mesma classe no mesmo patamar. O irmãozinho lá, o garoto que adiantou lá o casamento, tadinho, né? Ele batizou com 11 anos, com 12 anos, coitado. Aí quando foi com 16 anos, 17, bonito, garoto bonito, a moça bonita, acabaram, né, fazendo aquilo que não podia. E aí, lá na frente, eles estão arrependidos e aí volta a ter liberdade novamente, passando 3 anos, 5 anos, e aí ele vai tocar e jamais eles vão fazer isso aí. Isso é como se ele estivesse caindo na categoria, na classe, né? Eles jamais vão fazer. Sempre haverá essa divisão, sempre haverá essa separação. E o cerne disso é pecado de morte. Eles jamais vão acabar com esse tal pecado de morte. Jamais eles vão acabar com isso. Porque isso aí faz parte da identidade do CCBano. Faz parte. Eles dizem que Deus perdoa, mas para lá, perdoa você para lá, que você não configura mais. E por fim, aceitar de verdade que outras igrejas são salvas pelo evangelho, pela graça. Jamais eles vão permitir isso. Jamais eles vão se igualar a isso. Eles jamais vão colocar a CCB, ou seja, eles alegam que a CCB é a igreja apostólica. É a igreja que mais se aproxima da igreja primitiva. É a igreja que tem a verdadeira doutrina dos apóstolos. Pasme, doutrina dos apóstolos para eles é ósculo e véu. Só isso. Toda seita tem um ponto que eles defendem que só eles executam. Só eles fazem. CCB, só nós temos o véu e o ósculo santo. Que é uma mentira isso aí, né? Tem várias dissidentes deles aí que são exatamente uma cópia da CCB. Tem ósculo, véu e tudo mais. Até o bebedouro é igual, a entrada é igual, a joelheirinha para ajoelhar é igual. É tudo igual e para eles não é a graça. Acabou. Então isso é tudo uma conversa furada.
Mas todas as seitas têm esses pontos onde eles defendem. Tem igreja que defende o nome, dizendo que esse é o nome verdadeiro de Deus, que é o Jeová. Tem igreja que defende dia, não, porque tem o dia santo e tem um não sei o que lá e mamamá. Tem igreja que defende livro, tem igreja que defende ósculo e véu. Isso é exclusivismo. Eles pegam uma coisa e dizem essa coisa é a verdade e só nós defendemos essa tal verdade. E fica por isso mesmo, né? Então, tá aqui, tá? Essa aberração que esse ancião, presidente da CCB, tá praticamente desprezando o conhecimento, o estudo para trazer uma pregação robusta, né? Uma pregação firme e bem feita, né? Aliás, tem um ponto, né? Que acabando com a adivinhação, teria que trazer o estudo da palavra, né? O estudo pronto. Jamais vão fazer isso. Eles vão ficar com a tal da adivinhação pro resto da vida. Por isso que essa igreja jamais vai mudar. Vamos ver aqui o finalzinho? Vamos ver. O dia que perder isto, irmãos, o Espírito de Deus estará extinto. E vai chegar este dia. Quando ele está dizendo que o Espírito de Deus vai ficar extinto. Eu queria saber em que raios, lugar da Bíblia, ele leu isso. Gente, ele tá afirmando, ele está fazendo uma afirmação. Você está vendo aí, no mesmo, coisa de 5 segundos na frente, que ele desprezou o conhecimento bíblico, preparar um estudo bíblico para pregar, já está a prova dos absurdos que ele fala. Agora já está inventando que o Espírito de Deus ficará extinto. Extinto. Isso aqui, gente, está escrito no livro de Enganos Vérbios segundo anciões. Vamos terminar, presta atenção. Vamos ver aqui, ó. Então acabar o poder do povo santo. Daniel profetizou. Qual é o poder do povo santo? Dinheiro? Riqueza? Economias? Não. É o Espírito Santo que nos governa e nos guia em toda a verdade. Mas vai chegar o dia que ele vai ser retirado. E agora ele completa dizendo, vai chegar o dia que ele vai ser retirado. Aonde está escrito isso, recebendo? Pergunta para o seu ancião Salvador, eu faço um desafio para ele, para todo o ministério da CCB, para os defensores da CCB, para dizer para nós que o Espírito Santo será retirado da igreja. Ele está dando um alerta à igreja que o Espírito Santo será retirado da igreja. O Espírito Santo vai embora junto com a igreja. E aí haverá destruição. Simples assim. Conforme está dizendo lá em Apocalipse capítulo 22, e o Espírito e a igreja dizem, a esposa, o Espírito e a esposa dizem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito anela pela volta de Cristo. E ele vai ficar com a igreja, ele é fiel. Ele fica com a igreja até o último segundo. Ele não abandona. Jesus garantiu isso para nós. Jesus prometeu isso para nós. E ele estará convosco até a consumação de todas as coisas. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer? Fique tranquilo. Ele não vai deixar vocês sozinhos. Aí vem um herético desse dizer que o Espírito Santo vai ser tirado da igreja. Isso tudo para colocar medo nas pessoas. É aquela mesma crentice, aquele falatório, dizendo que um dia as igrejas vão fechar as portas, cuidado, irmão, ou seja, para pressionar a pessoa a dar valor para eles, né? A valorizá-los, né? Querendo colocar medo, dizendo que um dia vai acabar, a igreja vai fechar as portas. Isso pode acontecer? Não sabe, ninguém pode. Mas uma coisa que você não pode dizer é que isso está na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Você pode dizer isso? Pode, mas você não pode dizer que aprendeu na Bíblia. Você pode dizer que você aprendeu isso na sua seita, em qualquer lugar, menos na Bíblia Sagrada. É isso aí. Um homem ignorante desse, sem conhecimento bíblico algum, acabou de glorificar a ignorância, dando glória à ignorância, né? Tá aqui e falando esse monte de asneira sem fundamento algum. Simplesmente lamentável. E esse povo é o povo que diz que é guiado por Deus. Não, porque aqui nós não somos guiados pelo homem.
Nós estamos guiados por Deus. Você sabe o que é ser guiado pelo homem? É quando você segue as invencionices que o homem inventa. Significa que você está sendo guiado pelo homem. Se ele estivesse falando o que está na Bíblia, explicando, orientando, aí você estaria seguindo Deus. Agora, como você segue toda essa invenção que eles criam, essas maluquices, sim, vocês estão seguindo o homem. É a igreja mais carnal que eu já conheci na minha vida e mais soberba e cega, porque eles dizem que não seguem o homem, mas tudo o que fazem é crer, acreditar e seguir o que esses homens falam. Esse homem aqui, ao meu ver, ele será condenado ao lago de fogo, porque não crê na suficiência da morte de Jesus na cruz. Quem não crer, meu irmão, está condenado. Está condenado. Se você não crê que Jesus é suficiente Salvador, o único e suficiente Salvador, significa que você não creu no Evangelho. Logo, você está condenado. E você que dá crédito para isso tudo, e que dá glória para isso tudo, você se torna conivente. Logo, será condenado junto com eles. Fiquem todos os santos e os convertidos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.